Bom dia a todos. Hoje a gente conta aqui com dois convidados muito especiais, que é o Douglas e a Flávia, da Agência Lupa, que vão falar um pouquinho para a gente sobre a desinformação, notícias falsas e a importância das agências de verificação, e também discutir um pouquinho com a gente com relação a essas coisas aplicadas à escola, né? Olá, bom dia, Douglas, bom dia, Flávia. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Agnes. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Agnes, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Acho que a Agnes começa fazendo umas perguntinhas pra gente, né, Agnes? Sim, eu posso começar, então. Bom, Douglas, Flávia, em primeiro lugar, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente sobre o progresso da Agência Lupa desde que ela começou em 2015. Obrigado, Agnes. Então, a Agência Lupa, como você mesmo falou, ela surgiu em novembro de 2015, no dia 3 de novembro de 2015, com o objetivo principal que era o fact-check, né, que a gente chama de uma modalidade do jornalismo, ou seja, né, você pega frases ditas por políticos, por personalidades, por instituições que impactam, no caso da Lupa, né, o Brasil inteiro, e verifica essas frases, esses conteúdos, a partir da análise de bancos de dados públicos. E assim o trabalho da Lupa se desenvolveu em 2015 e 2016. Já em 2017, e muito por conta aí da campanha presidencial dos Estados Unidos, era Trump, né, com a propagação do termo, a popularização do termo fake news, né, que acaba sendo um grande contrassenso ao trabalho do jornalista, porque parte do princípio que o trabalho do jornalista é verificado, e a gente está falando do jornalismo profissional. Então, você não pode ter uma notícia falsa, né? E acabou que esse termo foi muito utilizado pelo Trump para poder atacar os próprios jornalistas, né? Virou quase um adjetivo. You are fake news, enfim. E aí a IFCN, a International Fact Check Network, que regula, né, que certifica as plataformas de checagem do mundo inteiro, preferiu não trabalhar com esse termo, então a gente tem um cuidado até para falar de fake news, mas a gente entende que mais do que a gente falar de fake news sob o ponto de vista semântico, né, ela está muito ligada à prática da proliferação e compartilhamento de conteúdos duvidosos. Enfim, só que com o passar do tempo, o fact-check foi ganhando lugar para o que a gente chama de debunking hoje, né? Que é você pegar, que é como se a gente fosse avaliar ou checar o lixo da internet. As pessoas começaram a acreditar em tanta baboseira, né, em tanta coisa, e por que debunking? Porque você não tem como verificar a origem daquela informação. Você não tem como identificar a fonte daquela informação. Então, aí você tem uma enxurrada de vídeos manipulados, fotos manipuladas, e as pessoas começaram a acreditar nisso de uma maneira tão grande que isso acabou atrapalhando o discurso público, né? Atrapalhando, é quase que um atentado à nossa democracia. Então, os fact-checkers do mundo inteiro acabou não deixando de fazer o fact-checking propriamente dito, né? Checar, principalmente em ano eleitoral, a gente trabalha muito com essa verificação de discurso público, né? Mas a gente perde muito tempo ou investe muito tempo desmentindo informações falsas que são construídas na internet, e aí durante a Covid a gente percebeu muito essa questão da campanha anti-vacina, enfim, que as pessoas acreditavam em curas milagrosas da vacina, como, por exemplo, que antenas de 3G antenas de 5G eram responsáveis por disseminar o vírus da Covid no mundo inteiro, enfim. E a gente, ao longo do tempo, a gente começou a perceber a importância de ampliar o trabalho da Lupa, não só a partir do fact-checking, obviamente, mas trabalhar com projetos de uma maneira geral de combate à desinformação. Então, hoje a gente trabalha com empresas públicas e privadas, a gente trabalha com universidades, a gente trabalha com escola, e já em 2017, que foi o ano que eu entrei na Lupa, justamente para criar o programa Lupa Educação, e aí Flávia também, que está aqui conosco, veio dar uma força nesse time, juntos, né, a gente
criou esse programa que hoje é a segunda maior receita da agência, mas para além disso, é um programa extremamente necessário que a gente percebeu que tão importante quanto o fact-checking, que acaba sendo um trabalho reativo, né, a uma notícia falsa que é compartilhada, a um conteúdo duvidoso que é compartilhado, a educação nesse sentido, ela funciona como uma profilaxia, né? É um preventivo, como a gente prepara a população, como a gente prepara os alunos à escola, e quando eu falo população, é a população mesma em todas as faixas de idade. Então, a gente está falando desde o jovem, desde o adolescente, até o idoso que hoje entra nas redes sociais, né, e tem acesso àquela informação e acaba não sabendo discernir um conteúdo verdadeiro, um conteúdo falso, e compartilha aquelas informações sem qualquer discernimento. Então, a importância da gente trabalhar a educação midiática hoje na população torna-se extremamente necessário, e é nesse viés que surge o Lupa Educação, e hoje, com 5 anos de existência, a Lupa, mais do que uma agência de checagem, a gente se posicionou agora no mercado como um grande hub de projetos de combate à desinformação, onde a gente trabalha em parceria com instituições, com sociedade civil, com pessoas, com empresas que querem juntos construir projetos para combater essa infodemia que cada vez mais atrapalha a qualidade do discurso público e acaba sendo, como eu falei, um atentado à nossa democracia. Bom, Douglas, eu queria pegar essa última parte que você explica, né, como que vocês acabaram adaptando a metodologia de vocês para poder partir para esse lado das informações que surgem de fontes que, por vezes, nem conseguimos entender e que acabam gerando toda essa manipulação de conteúdo. Os professores, muitas vezes, eles precisam lidar com esses conteúdos que eles acabam chegando de forma mais rápida para os alunos, e aí surge toda uma discussão de como trabalhar isso na sala de aula. E aí eu queria entender como que foi esse processo para vocês de adaptar essa metodologia que vocês tinham anterior, de primeiro fazer a checagem a partir de dados abertos para poder desmentir uma informação dada em outro veículo, e agora tendo que enfrentar esses conteúdos e, por vezes, nós precisamos de outros métodos para poder desmenti-la, né? Muito além do que consultar a fonte original do que foi dito e afirmado em outras plataformas de conteúdo. Boa. Uma das coisas que acho que a Lupa e também as agências as plataformas, de checagem do mundo inteiro sempre estão de olho na necessidade de um grupo específico, ou na necessidade da população, né? Então, quando a gente começou a perceber que verificar esse lixo da internet, né, que se tornou importante, a gente acabou dedicando mais esforços para isso. Então, tudo parte do princípio de você ver aonde aquela notícia falsa está sendo mais compartilhada, onde ela está se tornando um problema, e, no caso das empresas, das instituições, começar a entender como aquilo tem afetado esses grupos para que juntos a gente construa projetos de combate à desinformação. A gente não tem, na verdade, a solução para todos os problemas. E aí entra uma das premissas da Lupa, que é o trabalho de colaboração. Isso cada vez mais. Então, as agências de checagem, por sua vez, já trabalham nesse processo de colaboração. A Lupa entende que, a partir daí, quando a gente trabalha junto, verificando a necessidade, né, desses grupos ou de uma determinada instituição, a gente acaba construindo essas soluções juntos. Obviamente que a gente conhece muitas ferramentas de checagem, muitas delas disponíveis na internet, outras pagas, outras só disponíveis para checadores, porque são ferramentas muito específicas, muitas das vezes cara para o público em geral, mas a gente entende, até nas oficinas de checagem da agência Lupa, quando a gente dá oficina sobre ferramentas de checagem, a gente mostra para as pessoas que elas conseguem, é fácil você checar uma informação utilizando o próprio celular.
É porque assim, eu sou uma pessoa bem otimista. Acho que Flávia depois pode falar um pouco, mas eu sempre parto do princípio que a partir do momento que a gente se encontra numa crise, né, que a gente se encontra numa situação instável, a gente tem condições de apontar soluções, né? É o momento que a gente se mexe e você fala assim, opa, eu acho que as fake news, permita-me usar esse termo entre aspas, mas a desinformação, principalmente, né, com a evolução das redes sociais, ela aponta por uma necessidade importante que as pessoas têm de checar, mas, por outro lado, se a gente for avaliar, a gente é impactado com notícias falsas a vida inteira. Eu tenho um amigo que ele falava, olha, durante as eleições, sabe como os políticos ou os assessores de marketing político faziam para espalhar notícia falsa a respeito de um candidato que eles queriam derrubar? Entravam em táxi e começavam a falar para os taxistas, né, alguma inverdade, alguma desinformação. Com tanta convicção que cada passageiro que entrava no veículo desse taxista, ele replicava aquela conversa. Né, como se fosse, olha, eu conheço um amigo, tive um passageiro que é uma informação quente, e aquela notícia falsa, ela ia sendo compartilhada. E a gente acreditava nisso. Exemplo, quando a gente via propaganda política, aí vinha um gráfico assim, o desemprego está aumentando, aí vinha um gráfico que subia, e você acreditava nisso, mas você fala assim, peraí, subiu de quanto para quanto? Né? Quais são as métricas desse gráfico que te fazem a crer, né, que aquela informação é verdadeira? Então, na verdade, a gente acabava não checando essas informações. Né? A gente acreditava no que a gente chama, por exemplo, dentro do jornalismo declaratório. Né? Então, né, quando você tinha uma informação mal apurada, né, eu não digo nem que o jornalista era um propagador de fake news, mas propagava uma desinformação, né, quando não apurava bem aquela matéria. E aí você acreditava naqueles números, você acreditava no que o jornal X dizia, você acreditava no que a revista X dizia. E nem sempre aquela matéria era apurada. Hoje, as pessoas já têm condições de buscar mais as informações. Porque da mesma forma que a internet, ela abriu as portas, as porteiras, né, para a desinformação, tem muita coisa boa. Né, tem muita coisa. Por exemplo, se não fosse a internet durante essa pandemia, a gente não poderia trabalhar. Né, a gente não estaria produzindo conteúdo dentro das nossas casas. Então, eu acho que a desinformação, né, esse limbo que a gente vive hoje, eu entendo que é um processo, um meio que a gente agora está percebendo da importância de ter um senso crítico em relação a qualquer conteúdo que a gente receba, seja ele vindo do grupo do WhatsApp, seja ele vindo de uma conversa de bar, seja ele vindo de uma rede social. E que a gente precisa ter esse discernimento para checar essas informações. Então, nesse sentido, é por isso que a gente fala da importância das técnicas de checagem, né, e da gente ter um senso crítico do conteúdo que a gente recebe a partir de diversas formas e verificar essa informação. É por isso que a gente fala, é importante ter dúvida. A dúvida, nesse caso, ela nos desperta a curiosidade. Ela fala, opa, tem alguma coisa aí que precisa ser verificada, precisa ser checada. Flávia, você tinha pedido a palavra? Desculpa, Flavita. Não, é só um comentário, né, em relação a isso que o Douglas falou, que quando a gente fala dessa questão do jornalismo declaratório, inclusive agora na pandemia, eu acho que isso se agravou, muitas vezes a gente tem essa premissa do jornalismo de dar o outro lado. Mas e se esse outro lado é de um ministro, por exemplo, ou de uma autoridade que está advogando contra a ciência? Então, assim, eu acho que o jornalismo, ele se encontra nesse momento, num momento de criticidade muito grande. O jornalismo, sabe? É uma responsabilidade muito grande buscar esse outro lado e essa isenção no jornalismo, mas partindo de premissas que sejam confrontadas com o real,
com a realidade, com a ciência. Então, acho que no momento de pandemia, essa questão se tornou ainda mais premente, não só para a Lupa, mas para todo mundo que quer produzir um bom jornalismo. E eu acho que tem uma questão também maior ainda do que essa, que as redes sociais trouxeram, e acho que trouxeram uma complexidade maior, que é essa própria crise do jornalismo, né? Hoje em dia, as pessoas estão nas redes sociais e, enfim, a informação ela vem diluída de fontes diversas, e a gente sabe que existe uma crise em relação ao jornalismo profissional, como ele é feito, ou se ele é ligado a grupos de interesse. Então, existe uma crítica muito grande também, e de como ele é ligado, né, possivelmente, a grupos econômicos. Então, acho que tudo isso está dentro de um grande caldeirão, né, que se mistura, e eu acho que a checagem traz um componente importante nesse momento, como o Douglas falou, da gente ter dúvida, da gente criticar, da gente avaliar que tipo de jornalismo a gente está produzindo, porque existe sim essa crise maior de um jornalismo que é mundial, né, de credibilidade. Então passa a ser ainda mais importante o trabalho do checador, de não banalizar essa produção de um jornalismo e de trabalhar com fontes confiáveis, com bancos de dados públicos. Então, acho que são 2 pontos que eu queria trazer, essa questão da credibilidade do jornalismo e do jornalismo declaratório. Vale a pena dar o outro lado simplesmente porque temos que dar o outro lado? Eu acho que o jornalista tem que ter uma responsabilidade muito grande ao buscar esse confronto, né? Esse outro lado com responsabilidade. Então, complementando aí a fala do Douglas, queria trazer esse ponto. E acho que a Agnes Agnes é jornalista também, né, Agnes? Uma coisa importante que eu tenho notado, e acho que durante a pandemia, pegando um pouco carona nisso que Flávia complementou, nunca, quer dizer, nunca, não posso dizer nunca como um checador, estou sendo generalista demais, mas assim, como o jornalismo profissional foi tão importante durante essa pandemia. E aí entenda o que eu chamo de jornalismo profissional, né? Porque hoje todo mundo é jornalista, todo mundo tem seu site, todo mundo comenta nas redes sociais e tal. Mas eu acho que o jornalismo profissional é aquele jornalismo cuja empresa, cujos profissionais foram treinados para poder pegar uma informação, avaliar aquela informação, verificar aquela informação a partir de técnicas que somente um curso de jornalismo ou uma formação jornalística pode dar. Então, no meio dessa pandemia, onde as redes sociais foram invadidas, né, por informações distorcidas, a importância do jornalismo profissional, até mesmo para desmentir essas informações e para trazer informações verificadas e confiáveis, né, para o seu leitor. E eu acho que a crise hoje no jornalismo, ela se dá mais por uma questão de adequação aos novos formatos e às novas produções de conteúdo, né? Porque antes você tinha as grandes empresas tinham o seu veículo de comunicação, tinha o seu canal, né? E a gente dependia desse canal para poder propagar a nossa informação. Hoje, todo mundo é dono do seu canal. Então, se a gente pega lá a estrutura da teoria da comunicação, né, meio emissor, mensagem, né, o canal, que é a forma como aquela... o canal ele é cada vez mais encurtado, porque cada um é dono do seu próprio canal. Então, nesse sentido, onde as pessoas têm os seus próprios canais de comunicação, têm os seus seguidores, a importância da educação, e aí eu queria entrar com a questão da educação, da gente trabalhar com essas pessoas, seja elas, né, quem forem, na importância de, ao produzirem, né, ao compartilharem uma informação em seus canais, ou até mesmo uma opinião acerca de qualquer assunto, você use informações verificadas, né, informações checadas, né, porque você precisa ser capacitado para isso. Então, é nesse sentido que até o trabalho do Lupa Educação entra, como você, no sentido de você valorizar o uso dessas ferramentas de checagem e para que essas pessoas, para que todos nós tenhamos um senso crítico acerca do conteúdo que a gente compartilha e recebe das redes sociais, principalmente. Ótimo. Professor, o senhor tem alguma pergunta?
Eu tinha uma. Eu gostaria que o Douglas e a Flávia só contassem um pouco, só para abrir o caminho, caso alguns dos nossos colegas de lugares onde eles trabalham, muitos dos nossos alunos já são professores, para entrar em contato com a Lupa e fazer parte desses programas, Douglas, qual seria, Flávio, quais seriam os caminhos das pedras? Oba! Dentro do site da Lupa tem o site da Lupa, www.lupa.news ou simplesmente lupa.news. Tem um íconezinho no site, quero ser um checador. Então você se inscreve ali, porque toda vez que a gente tiver algum curso, alguma formação, por exemplo, a gente tem uma formação no dia 6 agora, um curso online, inscrição pelo Simpla, chamado de Storytelling, a importância da checagem na produção de narrativas. Eu acho que para os alunos de letra é um curso bem interessante, né? Para você ver que a gente também não dá aula só de ferramentas de checagem. Então a gente vai ter um próximo curso que a gente está desenvolvendo, que é um curso sobre saúde e desinformação, onde a gente trabalha com profissionais de saúde, pesquisadores na área da saúde. Enfim, mas dentro do site tem essa seção, esse link ali, quero ser um checador. Você faz um cadastro prévio ali, e toda vez que a gente tiver um curso, as pessoas que estão cadastradas ali são as primeiras a serem informadas. Ótimo, a gente vai inclusive colocar o link depois do site da agência. Que ótimo. Negócio embaixo dos vídeos para os alunos, para a gente divulgar para eles, tá? Acho que o Flavinho até colocou aqui já no chat para vocês. Estou vendo aqui no chat, acabou de aparecer. O link do Simpla. A gente coloca e disponibiliza para os alunos. Ótimo. Tá? Então, eu acho que é só. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Fábio, pela participação graciosa e tão importante para nós. E a gente espera que a Lupa continue desenvolvendo o ótimo trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos e que isso só tenha a crescer. Obrigado, Rodrigo. Mas olha, eu queria só dar um último recado para os alunos de letras. À vontade. Porque assim, é muito importante isso. Uma das coisas mais legais, assim, né? Eu que venho de televisão, então eu trabalhei 15 anos em televisão, eu estou no digital há quase 5 anos, muito impactado quando eu comecei a perceber que havia um potencial muito grande ali de comunicação e um feedback muito grande, mais do que os produtos que eu produzia, né, para televisão. Então eu comecei a ficar fascinado pela internet, e aí fui fazer um MBA em marketing digital, até para conhecer melhor esse universo, e hoje eu sou diretor de marketing e educação da agência Lupa, Flavinha, gestora de projetos educacionais. Mas uma coisa importante que eu descobri no Fact Check, ali na relação da Lupa, como o jornalismo e o jornalismo digital, ele bebe de outras profissões. Então, antigamente você tinha o jornalista que tinha ali a caneta, fazia a tua reportagem, a matéria e pronto. Hoje, o jornalista, nós jornalistas, que eu também sou jornalista e publicitário, a gente depende dos publicitários, a gente depende dos profissionais de TI, a gente depende dos profissionais de letras, a gente depende dos designers gráficos. Por quê? Cada vez mais, tão importante quanto o conteúdo, é a forma como você entrega esse conteúdo. Então, às vezes, para você impactar determinado grupo, não vai ser por meio de uma matéria redigida e publicada num site. Vai ser utilizando plataformas, sei lá, como o Instagram, como o YouTube, onde você precisa de profissionais de diversas áreas para poder trabalhar na formação e na adaptação desse conteúdo para esse formato. Então, profissionais de letras são muito bem-vindos na checagem, dentro do jornalismo, naquilo que eu falei desse trabalho que a gente tem de colaboração e educação. Esses são os dois principais aliados da Lupa no combate à desinformação. Colaboração e educação, e todos vocês, profissionais de letras, são muito bem-vindos, e a gente precisa muito de profissionais como vocês e de tantos outros para colaborar, contribuir com o jornalismo e com essa transformação do jornalismo na forma de produzir conteúdo em diferentes formatos. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Flávia. Muito gentil. Mais alguma coisa, Agnes? Não, acho que era só isso mesmo. Olha, muito se obrigada. tiver, pode fazer uma segunda rodada depois, que a gente fala aberto, a gente tem assunto.
Ah, sim, com certeza. Não faltará oportunidade. A gente vai convidar, nós adoramos, a gente vai convidar vocês com certeza. Ai, que ótimo. Obrigada, Agnes. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, e a todos que assistiram. Um abraço. Obrigado mesmo. Obrigado, Flavinha. Tchau, gente. Tchau.